Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Judas. É o penúltimo livro das Escrituras Sagradas, viu? Judas. Vocês estão procurando aí perto de Levítico. Não, não é aí não. É o penúltimo livro das Escrituras Sagradas. Portanto, fica antes do Apocalipse, do livro da Revelação, Apocalipse. E fica depois da terceira Epístola de João. Encontraram Judas? Encontraram? Bem antes do Apocalipse. Judas é uma epístola pequenininha, tem 25 versículos somente, portanto tem um capítulo só. Mas não confundam, este Judas aqui, irmãos, não é o ordinário traidor não, viu? Não, o traidor não tem parte na Bíblia. Este aqui é o outro Judas. Este Judas se identifica, no verso 1, como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E Tiago se identifica, Tiago era o irmão do Senhor. Portanto, este Judas era nada mais e nada menos do que filho de Maria e José. Embora algumas pessoas não gostem disso, por causa de alguma coisa que é chamado mito sexófago. Essa é a palavra. Quando as pessoas acham pavoroso imaginar que Maria e José possam ter tido uma vida normal, que haveria algo de pecaminoso em que Maria e José tivessem uma vida de um casal regular. Portanto, Judas e Tiago eram meio-irmãos de Jesus. Meio-irmãos, posto Jesus Cristo, como homem, teve mãe, não teve pai. Como Deus teve pai e nunca teve mãe. E é isso que é difícil algumas pessoas entenderem. Que se Jesus Cristo, ou se Deus é o filho da bendita Virgem Maria, a suposta mãe de Maria, que seria Ana, e Joaquim, o pai, seriam nada mais nada menos do que os avós de Deus. Então vamos cair numa situação de ridículo, quando Deus nós sabemos que é incriado e eterno, absoluto, pré-existente. O próprio Cristo diz que antes que Abraão existisse, João 8,58, eu sou. Portanto, antes que Maria existisse e José existisse, ele já era. Capítulo 17, na oração sacerdotal, Pai, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, antes que houvesse qualquer pessoa, Jesus Cristo já era um com o Pai na eternidade passada. Este Judas, então, era meio-irmão de Jesus, tá certo? Meio-irmão de Jesus Cristo. Vamos ler apenas 2 versos. A doxologia, que é o verso 24 e 25. Eu pretendo ser breve. Quantos encontraram? Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus e Pai, lhe agradecemos por estas 2 fartas, abençoadas e abençoadoras porções da tua palavra. Lhe agradecemos por este livro de apenas 25 versículos, que nos traz tantos ensinamentos profundos e gloriosos. Lhe agradeço, Deus, pelas pessoas presentes aqui em Brasília, nesta noite, na nossa sede, pelas congregações que estão em culto nesta noite, por todas as igrejas reunidas em teu nome para a tua glória, e por aqueles, ó Deus, que estarão nos acompanhando através de um CD ou de um programa de rádio. Toca-os com grande unção, quebra as cadeias, despedaça o jugo, ó Deus, porque alguns estão angustiados, aflitos, desanimados, atravessando um momento de grande provação e dificuldade. Dá-lhes a graça necessária para que não desfaleçam no deserto. Manda a tua coluna de fogo, manda a tua nuvem de proteção, manda teu grande varão de guerra para ir adiante do teu novo Israel, que é a tua igreja, o teu povo, e abençoa, Deus, fazendo com que maná caia, com que rocha dê água, porque tu és Deus de providência na vida do teu povo. Faz coisas tremendas
surpreendas. Surpreende o teu filho e a tua filha com grandes milagres e sinais. Oh, é para a tua glória que abrimos a nossa boca para pregar a tua palavra. É para a tua honra que o teu povo aqui se reúne para celebrar a grandeza do teu nome e da tua majestade. E agora, Deus, receba a glória e a exaltação hoje, para sempre e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assentem-se, por favor. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, amigos, amigas, nós encontramos na Bíblia Sagrada, nas páginas do livro Santo de Deus, algumas doxologias da mais rara beleza e poesia e, é claro, espiritualidade. A palavra doxologia é um termo, é um vocábulo de origem grega, aonde duas palavras se conjugam na formação deste termo doxologia. Doxa é louvor, doxa é honra, doxa é glória, e logia vem de logos ou logoi, palavra. Portanto, juntando os dois termos, temos doxologia, algo dito que expressa louvor, algo declarado que reflete elogio, dando honras e glórias a alguém. Como aqui no meio do povo de Deus, este termo é profundamente reverenciado, posto a haver um só, na nossa opinião, que mereça receber a doxologia, o louvor, a honra, a glória, a majestade, a força, o domínio, o poder, as soberanias, as ações de graça, o império e o reino, e a gratidão e as ações de graça, hoje e para sempre, que é o nosso Deus. Portanto, doxologia é um cântico, é uma declaração de exaltação à pessoa, ao único que merece ser amado, reverenciado, servido, no sentido mais absoluto do termo, o nosso Deus. Assim, doxologia, tratando também de Judas, este escritor, é uma declaração entusiástica, é uma declaração cheia de espanto, de admiração e de gratidão ao Todo-Poderoso. Mas, para além da finalidade chamada laudatória, para além do sentido primário, primacial da doxologia, que é um sentido encomiástico, que é um sentido de louvor, que é um sentido de gratidão, de adoração, uma doxologia, como no caso dessa de Judas, é algo muito rico, muito farto de material didático, de ensinos e de princípios, e nós queremos aprender, e nós queremos entender, e nós queremos extrair, e nós desejamos, porque se alguém não possui o Espírito de Deus, se alguém não possui a agudeza de percepção espiritual, vai olhar essa doxologia do verso 24 e 25 e vai dizer, que bela poesia. Ou então o outro vai dizer, rapaz, que coisa sensacional, que adoração bonita que está aqui, mas não vai conseguir penetrar no sentido do texto. Que o Espírito de Deus nos conceda graça, para que nós possamos mergulhar, para que nós possamos penetrar no sentido do verso 24 e 25. Claro, jamais esgotaremos tudo o que se teria para falar. Vamos selecionar algumas coisas e pontos que julgamos essenciais, mais relevantes, mais atinentes ao momento, e assim nós teremos muitas outras lições que obviamente não teríamos tempo e nem condição de exaurir ou abordar, porque se trata de palavra de Deus. Sempre é o mistério do pão da multiplicação. Come pão e tem mais pão, come peixe tem mais peixe, come peixe tem mais peixe, come peixe tem mais peixe, come pão tem mais pão, come pão tem mais pão. A Bíblia é assim, um outro livro você lê ali um texto e interpreta, acabou, é aquilo ali mesmo. Ou então lê o livro 2 vezes, interpreta, 3 vezes no máximo. Agora, Bíblia, os mais poderosos cérebros e gênios da humanidade já se debruçaram sobre este livro santo e jamais conseguiram passar além da casca. O máximo que a gente consegue é ficar por ali, arranhando alguma coisa. E ainda tem muita zona inexplorada, e ainda tem muita coisa para ser garimpada, e ainda tem muitos territórios inexplorados, e ainda tem muitas fronteiras de mistérios a serem varadas e ultrapassadas. E lá vamos nós, e vamos entrando. Eu gostaria então de tentar
revelar para vocês, com a graça e a ajuda de Deus, 3 coisas básicas, estruturais, da maior importância que estão contidas nesse texto. Primeiro, e aí alguém já está preparando, liberando o diafragma, que já vai sair louvor agora. Já vai sair glória para o rei agora. Então prepare aí, vamos lá. Alguém que já está com as turbinas aquecidas depois desse louvor maravilhoso e as orações e leitura bíblica. Vejam o primeiro ponto. Judas está nos dizendo uma coisa: nós somos chamados a adorar, chamados a louvar, chamados a glorificar aquele que é poderoso e que pode nos impedir de cair. Já começou por aí. Ele pode nos impedir de cair. Ele tem o poder de nos manter de pé. Ele tem a graça capaz de nos preservar. Ele tem o amor perfeito para nos amar. Ele tem a unção suprema para nos galardoar. Ele tem a autoridade decisiva para nesta noite revolucionar as vidas que estão presentes e ouvindo esta mensagem. Somos, portanto, chamados a adorar. E os que já estão fazendo, glória a Deus. Os que ainda não foram chamados nem estão fazendo, é bom começar. Chamados a adorar, chamados a louvar, chamados a glorificar, chamados a proclamar, chamados a santificar, chamados a reverenciar o único que é digno, que é poderoso, que é santo, que é tremendo, que pode nos impedir de cair. Davi entendia bem disso, porque lá pelo Salmo 39, verso 5, ele diz assim: por mais firme que um homem esteja, se refere ao gênero humano, os homens e as mulheres, por mais firme que o homem esteja, é pura vaidade. Por mais firme que o homem esteja, é pura vaidade. E Davi sabia o que estava dizendo. Por quê? Porque Davi, que esteve tão firme diante de Golias, sucumbiu diante de um olhar de Batseba. Então Davi tinha convicção destas coisas. Que coisas? De que por mais firme que você se sinta, por mais forte que você se considere, você pode ser forte como Sansão, você pode ser sábio como Salomão, você pode ser corajoso como Elias, mas vocês viram as alianças que Salomão acabou fazendo com aquelas pagãs, com aquelas ímpias. Vaidade, tanta sabedoria, não serviu para nada. Sansão, tanta força, e vocês viram, o homem pega 300 raposas e amarra o rabo, e depois acaba deixando cortar as tranças dele e cai lá nos braços de Dalila. Vocês viram Elias, o Elias que enfrenta 850 profetas, que mandam caravanas e caravanas de soldados e de guardas e tropas, destacamentos para prendê-lo, e ele ora, cai fogo, consome tudo, ninguém existia aquele homem. Aí vocês viram Elias num determinado momento, firme como uma rocha, e daqui a pouco todo tremendo, correndo para dentro de uma caverna, fugindo com medo das ameaças de Jezabel. Portanto, o texto sagrado tem razão. O texto sagrado é verdadeiro, porque é palavra de Deus, e é verdadeiro, porque podemos atestar na experiência de outros e na nossa própria experiência. Nós que somos tementes a Deus, nós que não nos orgulhamos em nós mesmos, nós que não nos arvoramos em nossa própria força ou em nossas próprias habilidades, nós sabemos que estamos inteiramente na sua dependência para estarmos de pé. Nós sabemos que estamos inteiramente dependentes dele para que possamos cumprir a tarefa que ele nos deu. Se depender de mim, se depender de você, se depender de nós ou de qualquer homem, é pura vaidade. É pura vaidade. Mas eu quero dizer para vocês, e é isso que o povo precisa entender, e é por isso que o inferno respeita a igreja. É porque o inferno sabe que a igreja está de pé, mas não está de pé na força política. A igreja está de pé, mas não está de pé no poder econômico. A igreja está de pé é no sangue de Jesus, é na força do Altíssimo, é na graça de Deus, é na potência do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para nos impedir de cair. Agora, senhoras e senhores, vocês sabem que a Bíblia Sagrada é um livro honesto. E vocês sabem que sempre que eu tenho pregado, e esta tem sido uma característica minha, apreciada por alguns, criticada por outros, não me preocupa isso, eu já passei dessa fase. Essa fase de pautar as minhas ações e reações nas críticas ou nos elogios já está superada há muitos anos. Já está fossilizada, já não existe mais nem pó. Então, veja muito bem uma coisa, eu tenho procurado sempre dentro das nossas mensagens abrir espaço para aquilo que é verdadeiro, mesmo estando fora das cercanias do que consideramos a cristandade ou o cristianismo. Por quê? Porque nós entendemos, e um dia teremos prazer de falar mais a respeito disso, quando nós lemos o capítulo 1 do Evangelho de João, no prólogo, quando ele diz que Cristo é a luz verdadeira que vinda ao mundo e ilumina todo homem.
Portanto, para preservar a ordem universal e o equilíbrio social, Deus não conta somente com a igreja. Não é somente a igreja. Se fosse depender só da igreja, o mundo viraria um caos. Por isso que se diz que as autoridades são ministros de Deus, constituídos por Deus. E assim Deus também revelou-se, mesmo fora da linhagem de Israel e mesmo fora da igreja, existem pessoas lá do outro lado dos muros dogmáticos que nós construímos, existem pessoas que têm a sua comunhão com Deus, existem pessoas que têm os seus mistérios com Deus, e Deus vai tratar com elas de uma forma absolutamente pessoal, que não nos compete julgar. Ok, então sempre temos trazido, se é verdade alguma coisa, se essa alguma coisa que foi dita se harmoniza, está em sintonia na frequência da revelação de Deus, conforme contida nas escrituras judaico-hebraico-cristãs, nós aceitamos. Por exemplo, Confúcio, que muitos consideram que foi um religioso, Confúcio não foi um religioso. Confúcio foi na realidade um filósofo, Confúcio foi na realidade um sábio, e transformaram o confucionismo numa espécie de religião, alguns consideram assim. Aliás, eu sempre digo, pior do que o confucionismo, é o confusionismo que está hoje em dia aí pelo mundo afora. Mas o Confúcio cria numa espécie de uma doutrina, que eu também acredito, e ele não usa termos cristãos, obviamente, ele não era cristão, e nem poderia ser, e ele chama a respeito de uma palavra no chinês chamada Ming. Ming. A palavra Ming é a palavra usada para destino, para fado, para sina. Só que Confúcio acreditava que esse negócio chamado Ming, essa coisa chamada destino, era a totalidade das forças, das ações e das reações, era o conjunto, era o somatório, tanto das determinações cósmicas, divinas, do seu aspecto transcendente, quanto as manifestações corriqueiras dos seres humanos aqui no dia a dia, trocando em miúdos. Confúcio achava e cria que havia um destino, mas que esse destino não dependia só de uma vontade superior alheia ao homem, que dentro desse destino entravam elementos também como a ação do homem, a nossa vontade, a nossa luta, a nossa determinação, a nossa combatividade. Tanto que, certa vez ele disse, eu vou me esforçar e eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Se eu conseguir, é Ming. Se eu não conseguir, é Ming. Mas, em outras palavras, se for destino, eu só saberei se é destino conseguir ou não conseguir, depois que eu tiver feito tudo o que estiver ao meu alcance para alcançar o meu objetivo. Essa é a ideia também da Bíblia Sagrada. É por isso que nós vemos na Bíblia o quê? Que entendemos que Deus decidiu salvar o homem, mas Deus não quer salvar a humanidade sem a humanidade. Deus não quer salvar o homem sem o homem. Deus não vai levar ninguém para o céu arbitrariamente por um decreto à moda do calvinismo mais exacerbado e rigoroso. Deus vai levar o povo para o céu, mas ele vai usar a sua vontade, ele espera usar a sua liberdade de dizer sim para ele espera poder usar as orações da igreja para agir nesse mundo, ele espera poder usar a sua determinação, a sua perseverança. Ele diz, eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero que vocês façam parte desse projeto, eu quero que vocês estejam dentro desta visão, eu desejo que vocês também deem a sua parcela de contribuição para que o meu propósito se realize em relação ao humanidade. E aí você, o que é que você não vou dizer? Eu tenho um projeto, é ou não é vontade de Deus que dê certo? Bom, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou fazer o máximo, eu vou me esticar o quanto eu puder. Se eu não conseguir, é porque não era vontade de Deus. Se eu conseguir, é porque era vontade de Deus. Mas eu vou fazer a minha parte. Confúcio, isso é Ming. É o que nós chamamos, dentro de uma linguagem filosófica e teológica, de sinergismo, que é o conjunto de forças e de energias atuantes. Deus, de um lado, vem com a graça, e eu, do meu lado, vou com boa vontade. Então, é uma via mão dupla, aonde Deus envia alguma coisa, e eu devolvo alguma coisa também, em cooperação com a graça divina. Dessa forma, quando a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos impedir de cair, Ele é poderoso, mas nós podemos nos desviar de situações que possam propiciar a queda. É o caso de Eutico, que está lá na janela, que trato da matéria no livro Mais que Vencedores, a respeito disso, mantendo o equilíbrio, que se colocou numa situação perigosa, e Eutico acabou caindo.
E Deus não o impediu de cair da janela, embora depois concedeu um milagre, uma outra oportunidade. E eu duvido que depois daquele tombo que ele levou e daquela ressurreição que ele teve, se ele foi mais sentar em janela no culto, na igreja. Duvido. Duvido que ele não estava no primeiro banco, se arrochando no meio da multidão para ficar nos primeiros lugares, ficasse distante, pela janela. Então, podemos evitar. Evitar como? Em vários sentidos. No tocante a fugir de erros doutrinários. Existem quedas. Deus é poderoso para nos impedir de cair. Ele é poderoso para não nos deixar cair em tentação. E eu, da minha parte, devo tentar não me expor à tentação. Então, as quedas morais, ou as quedas financeiras, ou as quedas na vida espiritual, onde você estava num nível ótimo e começou a descuidar, e as raposinhas foram entrando, e cadê o seu entusiasmo de ler Bíblia? Era fogo de palha, não era fogo de vulcão. Tem uma diferença, irmãos. O fogo de queimada é só no mato, faz um fogaréu tremendo, logo se apaga. Quantos e quantos passam por aqui, a gente vê isso, irmãos? É um fogaréu tremendo. Diga, está ali um futuro obreiro, está ali um grande pastor, está ali uma grande missionária, está ali uma pessoa que eu posso contar, que no futuro estará conosco, vai marcar essa geração. Aí desaparece, não tem compromisso, não tem propósito, não tem perseverança, é um fogo de palha. Mas o fogo do vulcão é aquele fogo que vem lá do magma, lá da interioridade da terra, lá do centro da terra, e ele vomita, joga para fora aquelas larvas incandescentes. Esses aí são os que mantêm. Esses aí são os que mantêm, porque a coisa está acontecendo lá dentro, não é só aparente. Então, por isso que é preciso, você às vezes está num nível espiritual ótimo, mas de repente cai lá daquele nível, está lá no topo da espiritualidade, de repente despenca lá de cima. Por quê? Por descuido, por desleixo, por descaso de coisas simples do dia a dia, que vão de repente minando, destruindo a sua comunhão. Então, uma outra queda terrível. Erros doutrinários, essa não se atenta muito, porque na nossa sociedade eivada de hipocrisia, é muito mais fácil condenar uma pessoa que teve uma transgressão, porque tomou um porre, ou porque teve uma relação sexual ilícita, do que alguns que estão aí na televisão, vulgarizando, banalizando, traindo a palavra de Deus, distorcendo a Escritura Sagrada. Este é o pecado dos pecados, que a nossa sociedade não entende, porque não conhece a revelação de Deus. O grande pecado da humanidade no princípio não foi negócio de sexo, porque antes disso Deus já tinha dito crescer, multiplicar e encher a terra. Foi o sexo. Aí os ainda mais ingênuos, não foi a maçã, não como mais maçã não, que isso é uma fruta pecaminosa. Não existe nada disso. Quer dizer, o que foi? Foi uma palavra que Deus deu e que Eva aceitou que o diabo distorcesse a palavra que Deus deu. Eva aceitou aquilo, e temos mensagens aí que nós tratamos desse assunto. Então, o erro doutrinário é o erro mais gritante, que mais alto clama aos céus, e é o que muitas igrejas hoje em dia estão caindo, mas são muitas e muitas e muitas que têm permitido entrar dentro da igreja doutrinas contrárias à palavra de Deus, costumes pagãos de ímpios dentro da igreja. São igrejas que estão completamente secularizadas, arrasadas por uma torrente de modernismo, que estão minando os próprios fundamentos da obra de Deus. Então precisamos vigiar, precisamos amar Bíblia, não podemos nos afastar dessas balizas divinas, não podemos nos afastar desses marcos, desses referenciais que nos chamem de antiquado, que nos chamem de careta, que nos chamem de fanático, mas nós queremos preservar a integridade da palavra de Deus. Nós queremos viver, glorificado seja o nome do Senhor, exaltando e dando ao povo Bíblia mesmo. É isso que o povo precisa. Fugir de quedas doutrinárias. Como? Só permanecendo na rocha. Porque a casa construída sobre a areia não aguentou chuva. A casa edificada sobre a areia não aguentou vento e nem aguentou o transbordar dos rios. Nos erros de espírito, precisamos ter cuidado, não caindo em extremos. Qual é o extremo? De um lado, descrença, e o outro, crendice. De um lado, sonhadores, e somos sonhadores, mas não utópicos. Podemos ser firmes e não ditadores. Podemos e devemos ser amorosos, mas não melosos. Prudentes, mas não acovardados. Portanto, Deus é poderoso e que Ele nos ajude para não cairmos nesses erros terríveis que têm levado muitos à ruína. Terceiro lugar,
Primeiro, Davi descobriu que por mais firme que o homem esteja, é pura vaidade. Depois nós vimos aqui que podemos nos desviar de situações que possam propiciar queda. Terceiro, ninguém, além do Senhor, pode nos impedir de cair. É, só isso aí? Ninguém além do Senhor pode nos impedir de cair. E Davi falou isso no Salmo 33. Escute aí, ouça. A partir do verso 16, escute. Ele diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Mas eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, que é o nosso auxílio, que é o nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti nós esperamos. Portanto, Davi está deixando claro que ninguém além de Deus pode nos impedir de cair. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que se tu estás de pé, teme a Deus, porque é Deus que é poderoso para te manter de pé. Podemos cair, se a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeço. Eu suponho que existe uma possibilidade de queda, e vimos isso na vida dos grandes durante toda a história. Podemos cair na igreja, cair em casa, cair no altar, cair no quarto, cair na escola, cair no trabalho, cair na internet, cair na televisão, cair no rádio, cair numa leitura. Não há nenhum lugar, posição, regras ou hábitos que possam nos impedir de pecar, de tropeçar. Quando nós vemos Jesus Cristo sendo tentado, e eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, a tentação de Jesus no deserto. Jesus estava 40 dias de jejum. Não tem jejum nenhum no mundo que lhe impeça de ser tentado. Jesus estava em espírito de oração, em profunda comunhão com o Pai, e ele saiu do batismo e foi para o deserto, impelido pelo Espírito de Deus. Estava cheio do Espírito Santo. Mas não existe intimidade nenhuma, não existe regra nenhuma, não existe hábito nenhum que possa lhe impedir de ser tentado. Jesus estava lá num deserto, ele estava longe da possibilidade, humanamente falando, de ser tentado, porque estava num lugar sozinho, mas mesmo na solidão, podemos também ser tentados. Por isso que não existe lugar, não há posição. Você pode ser o maior super-homem espiritual, o maior dos profetas, você pode ter regras e hábitos, isso não interessa, irmãos. Só Deus pode nos impedir de cair. Quantos querem dizer amém? E ele nos impede usando algumas coisas. Primeiro, ele nos impede de cair usando uma coisa que me emociona, e eu tenho uma mensagem baseada nisso. Certa vez Jesus disse, e está escrito lá em Lucas, no capítulo 22, verso 31 em diante: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Diga para quem está ao seu lado: este é o meu ministério, fortalecer meus irmãos. Não é empurrar meus irmãos, não é dar rasteira nos meus irmãos, não é quebrar as pernas dos meus irmãos. Eu estou aqui para fortalecer, eu estou aqui para interceder, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para animar, eu estou aqui para estimular, eu estou aqui para abençoar. Esta é a nossa missão, glorificado seja Deus. Eu acho lindo quando Jesus diz assim: Simão, Simão, o diabo está com a gana tremenda em ti, Pedro. Oh, Pedro, Satanás, como diria lá no Ceará, está lambendo os beiços, querendo te pegar, Pedro. Mas olha, Pedro, fica desesperado não, tenha medo não. Eu estou rogando por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que você fique firme, Pedro, para que o diabo não prevaleça sobre a tua vida. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Portanto, ficamos de pé, graças à intercessão de Cristo. Oh, aleluia. Irmãos, depois de tudo que Jesus fez, prepara aquele gostoso, aquele recheado duplo. Oh, depois de tudo que Jesus fez por nós, irmãos, derramou até a última gota de sangue, ele chega no céu, ainda está ocupado conosco. Meu Deus,
Deus do céu, olha, sinceramente, uma pessoa que não sente vergonha de viver uma vida cristã, de mediocridade, uma pessoa que não se envolve, que não paga preço, que não se dedica, que não ama a obra de Deus, oh meu Deus do céu, uma pessoa dessa eu chego a questionar a conversão, irmãos, porque um amor desse de Jesus, depois de fazer tudo quanto fez, está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Aí o escritor aos Hebreus diz isso, aí João diz na sua epístola, oh filhinhos, bom é que não pequemos, todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Já imaginou, não está pagando nada, ó doutor Landes, pagando nada, o melhor advogado do universo está lá, é teu advogado, você é cliente dele, glorificado seja o nome do Senhor, e ele está lá intercedendo por ti. Então irmãos, que coisa linda, a intercessão de Cristo pela igreja. Jesus só vai parar de trabalhar se meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, e o Espírito Santo está trabalhando, e esse trabalho só vai parar depois que a noiva chegar lá em cima, estiver prontinha, sentada no trono, boda de cordeiro. Aí Jesus falou, agora eu vou descansar. Agora eu vou descansar. Mas enquanto esse povo não chegar aqui, eu estou batalhando, eu estou intercedendo, e o Espírito Santo está batizando o Espírito Santo, e o Espírito Santo está fazendo maravilha e curando doente, e a glória está subindo, e a glória está descendo. É vitória de Deus. Agora, além de tudo isso, Deus está usando para nos impedir de cair a palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 1 em diante, está escrito: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Portanto, além da intercessão de Cristo, estamos de pé, porque a palavra é rocha que nos mantém de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Além de Cristo e além da palavra, tem mais. Rapaz, mas só Jesus não resolve, não resolve. Mas é porque Deus é um Deus de garantias. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus. Não. Tem Jesus, tem a palavra. E ainda tem outra coisa. Tem o Espírito Santo. 8:26 está escrito que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Esse assistir não é o ato passivo de assentar-se diante de uma cena para ver. Não, esse assistir é de dar assistência. O Espírito Santo nos dá assistência nas nossas fraquezas. Quantos querem glorificar o nome do Senhor por isso? Mas pastor, tem Jesus? Tem, e tem Bíblia? Tem, e tem Espírito Santo? Tem, e tem mais o quê? Não precisaria mais de nada, mas ainda tem uns anjos de reserva. Ainda tem uns anjos de reserva. Por isso que no Salmo 91 está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão na tua mão, para tu não tropeçares com teu pé em alguma pedra. Louvemos aquele que é poderoso para nos manter de pé. Segundo lugar, está nesta doxologia. Você está vendo que coisa linda? Você vai dizer para quem está do seu lado: adoremos e louvemos aquele que pode nos apresentar imaculados diante do seu tribunal. Quem não pegou vai pegar agora. Adoremos e louvemos aquele que pode. Aquele que pode. Aquele que pode, aquele que pode, aquele que pode, aquele que pode nos apresentar imaculados, imaculados diante do seu tribunal. Agora veja bem, irmãos, prestem bem atenção, há uma coisa muito séria aqui. Isto é muito sério, eu vou ler de novo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, já vimos isto, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, sabe se vocês estão entendendo isso aqui? Eu nem sei como é que vocês ainda estão conseguindo ficar sentados na cadeira, que eu estou com vontade, não sei, não ficar calado aqui. Diante da sua glória, há o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, nenhum ser no universo tem condição de per si
apresentar-se diante daquele tribunal. Aquele é o tribunal da glória. Aquele é o tribunal da graça. Aquele é o tribunal da santidade. Aquele é o tribunal de Deus, irmão. Irmão, me diga uma coisa, quem é que pode se apresentar diante desse tribunal de cabeça erguida? Quem é que pode apresentar-se diante de tal juiz? Puro, santíssimo, que os querubins encobrem os rostos, e os serafins e cantam que ele é santo, e 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 é holy, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Quem é que pode apresentar-se ali? Seguro. Moisés não pode. Quebrou a lei. Quebrou a lei. Elias não pode. Pastor, e se esses aí não podem, onde é que eu fico? A Virgem Maria, que tratam de Imaculada Conceição, que é um dogma e uma invenção sem fundamentos bíblicos, contrária à revelação de Deus, que diz que Jesus Cristo foi o único imaculado na humanidade. A Bíblia Sagrada afirma isso. Maria, lá no seu cântico, no Magnificat, ela reconhece pecadora, porque ela diz, sou a baixeza da sua serva, e reconhece, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quer dizer, ela se reconhece perdida. Ela reconhece. Por isso que antes, quando for apresentar o menino Jesus, lá no ato da apresentação, segundo a lei, eles foram se purificar, passaram os dias da purificação deles, de Maria e José, segundo a lei. Então não existe um ser no universo capaz de aproximar-se daquele tribunal tranquilo, confiando em si mesmo. Ninguém pode. Ninguém pode livrar a si mesmo apagando culpas antigas. Ninguém pode livrar-se por si só das culpas do dia a dia e nem dos erros futuros que podem nos trazer prejuízos e culpas. Mas esta doxologia diz que ele pode, ele quer e ele fará com que pecadores perdidos cheguem ao céu pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua graça e pela sua sabedoria. O texto está dizendo isso. O texto está dizendo isso. Ninguém tenha dúvida a respeito de um cristão. No dia que vocês ouvirem a notícia de que o pastor Das passou para o andar de cima, você pode ter certeza. Eu vou estar no meio daquela multidão lá. Se eu vi um gritador por lá, sou eu, viu? Você pode ter absoluta certeza, irmãos. E ter a certeza que a minha confiança não está em nada de mim mesmo. A minha confiança não está no que eu faço, porque tem muito crente que está confiado no que faz. É porque eu não faço isso e eu não faço aquilo. Só que salvação não é porque eu faço ou porque eu não faço, é porque ele fez. E quem não entender isso ainda está em regime de lei, ainda não conheceu graça. Agora veja muito bem, essa doxologia diz que o que ninguém pode fazer, ele vai fazer. Há algo, e eu lhe digo mais, há algo tremendamente extraordinário e explosivo, nitroglicerina pura aqui. É que o texto sagrado está dizendo que ele vai nos apresentar diante da sua glória, glória que Moisés não suportou, teve que cobrir o rosto, glória que homem nenhum na humanidade suportou, ele vai nos apresentar diante da sua glória. E o texto sagrado diz que ele fará isso, nos apresentará. Em primeiro lugar, ele nos apresentará imaculados. Ele nos apresentará sem mácula. Ele nos apresentará sem nódoa. Ele nos apresentará sem o estigma do pecado. Ele nos apresentará sem o labéu infamante da queda de Adão que está em nós. Olha, preste bem atenção uma coisa, irmãos. A Bíblia Sagrada diz, e receba essa palavra aqui agora, Jeová Puri, chegou agora. Diz que a ama, a babysitter, a babá de Mefibosete, na hora da grande tribulação da guerra, ela saiu correndo com o bebê, com o menino nos seus braços, e ela caiu, e o menino quebrou os pés,
e ficou aleijado o resto da vida, ficou um deficiente físico. E depois temos uma mensagem sobre isso aí. Davi o chamou para a sua mesa. Deixe-me lhe dizer uma coisa: a queda daquela mulher quebrou as pernas do menino. Irmãos, hoje em dia só o que nós temos por aí é gente quebrando os pés dos outros. Cheio de gente quebrando os pés dos outros por aí, viu? É verdade. Quantas pessoas hoje estão afastadas de uma igreja porque era alguém que queria trabalhar para Deus, era alguém que queria fazer a obra de Deus, aí levanta um e levanta outro para quebrar os pés, para prejudicar a vida ministerial. É lá na empresa, gente quebrando o pé, é dentro de casa uns quebrando os pés dos outros, própria família com inveja, com ciúme, com espírito de perseguição. Veja bem, eu não sei quem te derrubou, mas eu sei quem é que te levanta. Alguém estará ouvindo esta mensagem e o Espírito de Deus tocará profundamente. Eita! Se você chegou nessa igreja porque quebraram seus pés por aí, deixa eu lhe dizer que aqui está o médico que opera os teus pés e que te faz andar altaneiramente, como diz Abacuque. Agora, há outra coisa linda aqui, eu estou já quase concluindo. Há algo extraordinário aqui. Primeiro, ele nos apresentará imaculados. Você já pensou o que é isso? Ele nos apresentará imaculados. Eu quero que você preste atenção a isso. E quem não entendeu, vai entendendo. Se você entender, você vai louvar a Deus. Sabe o que é que eu estou dizendo aqui agora? Olha Jeová falando na terra. Ele nos apresentará imaculados. Ele nos apresentará santificados. Ele nos apresentará justificados. Ele nos apresentará glorificados. E isso é ação do sangue. Isso é ação do Espírito. Isso é ação da graça. Isso é obra do Calvário. Isso não é oficina de homens. Isso é carpintaria do homem de Nazaré, que pega o que está torto e que endireita, e que pega o caído e levanta. Mas o texto diz mais. Irmãos, depois que o sangue de Jesus passar, e ele passou, mas diante do universo será oficializado naquele dia, que já foi na cruz, mas diante dos olhos do universo será definitivamente ratificado o que ele fez na cruz. Nós vamos passar, para poder nos apresentar diante desse tribunal, nós vamos passar de frente à lei de Moisés. E quando nós passarmos diante da lei de Moisés, essa lei, igual essas máquinas, eu posso fazer essa analogia, que vê até o que o sujeito carrega dentro do estômago, CAT scan, ressonância magnética, radiografia, a lei de Moisés vai te checar. Aí você diz, meu Deus, tantos erros, pecados, tanto que eu errei, tanto que eu fui falho. Aí quando bater aquela máquina divina do 10 mandamentos em cima de você, da lei de Moisés, aí você não tenha nem medo, não, a luz vermelha não vai acender, não, vai acender a luz verdinha. Quando acender a luz verdinha, é porque o vermelho já passou, que é o sangue. Aí quando aquela máquina disser lá, ó, esse aí pode entrar, por quê? Está imaculado. Está imaculado. Mas além da lei de Moisés, vai passar por outro detector, um outro detector de pecado, chamado Sermão da Montanha. Aí o pente é mais fino mesmo, aí o negócio é sério. Aí quando você passar diante do detector do Sermão da Montanha, aí vai dar lá também assim, ó, imaculado. Aí o diabo vai ficar louco e vai dizer assim, é por isso que eu pelejei para manter eles afastados do sangue. É por isso que eu lutei para colocar eles para fora da graça, para fora de igreja. Mas esse poder lhes trouxe aqui. Então você vai estar imaculado diante do tribunal da glória. E algo tremendamente extraordinário aqui, irmãos, é que o texto diz, presta bem atenção, crente que vive triste na igreja, que Jesus fará isso com exultação. Jesus vai te apresentar diante das inteligências santas do universo. Jesus vai te apresentar diante das maiores autoridades do cosmos. E ele vai te apresentar e dizer, olha aqui, olha, esse aqui é meu irmão, meu filho, redimido no meu sangue, paguei preço lá no Calvário por ele, ele creu no meu nome,
Ele consagrou a vida dele, a minha obra na terra. E eu quero apresentar, olha aqui, Miguel. Olha aqui um campeão aqui, ó, aqui, Miguel. Ó, olha ó, os querubins, serafins, olha aqui, ó, o meu povo aí, ó. Olha os que eu preparei lá na terra e trouxe para cá. Alabaxacandaramai. E diz a Bíblia Sagrada que ele vai fazer isso com exultação. Essa exultação, aguenta aí, crente, aguenta aí, crente. Essa exultação é para ele mesmo, porque o próprio Deus exultará dizendo: tanto que eu sofri para dar o meu único filho, hoje eu estou exultando, porque através do meu filho, muitos outros filhos voltaram para casa. Então, exultação para o Pai, diga exultação para o Pai. Exultação para Jesus, que pagou o preço na cruz. Exultação para o Espírito Santo, que está há mais de 2000 anos agindo na terra, preparando este povo para apresentar diante daquele tribunal de glória. Agora, irmãos, o Pai exultará, o Filho exultará, o Espírito Santo exultará, e os anjos dos céus estarão tocando harpas e trombetas, exultando, porque pecadores voltaram para casa, redimidos e imaculados. Que exultação, irmãos, que agitação nas ruas daquela cidade, que agitação, que barulho é esse na sala do trono, que tanto anjo entrando e saindo da sala do banquete, que festa é essa que está para acontecer aqui? É o povo de Deus que vai chegando, pecadores estão sendo salvos, e quando estão sendo salvos aqui, os anjos estão se alegrando lá em cima. Terceiro e último lugar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Último ponto. Diante de tal ordem de grandezas, não o adoremos. Que é isso que o Senhor diz, pastor Dácio? Não o adoremos, nem o louvemos, de qualquer maneira. Mas façamos com as mais elevadas imputações de louvor ao grande Rei. O adoremos mediante Jesus Cristo. A Ele a nossa eterna gratidão, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Muito menos se faria nossa salvação, muito menos se faria nossa justificação, muito menos se faria nossa santificação, muito menos atingiríamos a glorificação. E é por isso que Judas, na sua doxologia, diante da revelação do mistério de que Ele vai nos guardar de tropeço e vai nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ele diz: há único Deus. E esse Deus, aguenta aí, Russelitas, aguenta aí, testemunhas de Jeová, há único Deus, nosso Salvador. Portanto, o nosso Salvador é o nosso Deus e se chama Yeshua HaMashiach. E o nosso Deus é o nosso Salvador e também se chama Jesus. Há único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania. E aí olhamos 3 tempos. Quanto ao passado, antes de todas as eras. Quanto ao presente, Judas diz: e agora? E quanto ao futuro, ele diz: por todas as eras e por todos os séculos. Aleluia. Portanto, esta doxologia, Deus é digno dela, é digno dela, é digno dela. Quando Judas diz assim, que maravilha, ele diz: há único Deus, Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele o império, a Ele a soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. E a igreja diz: amém. Amém.